Muita gente se pergunta se o Ainz vai ser superado em algum momento, se ele vai ter algum desafio algum dia, ou melhor, ele é o mais poderoso de Overlord? Olha só galera, eu vou adiantar uma parada pra vocês que não, ele não é o mais poderoso. Na verdade existem seres que superam e muito, assim, de um nível de escala absurdo o poder do Ainz. Lembrando que a gente vai falar aqui só de alguns seres que foram contados na história, né? Obviamente o anime, a novel e tal. Então pode até faltar alguém que eu não comente aqui, você sabe, mas depois tu bota no comentário, porque aqui assim a gente troca informações de boas. Mas eu fiz uma top list maneira pra vocês aqui, com vários dos personagens, do mais fraco até o mais forte. Então vem comigo e prepara que olha só, o último desses caras vai te deixar de queixo no chão. Bora lá! Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só família, dessa vez chegou um certo momento de atualizar a lista pra vocês. Vocês tantos pediram, o personagem mais forte, qual é o ser mais forte de Overlord agora. E cara, a novel já tá bem avançada, então eu te garanto que é uma lista super atualizada e que vai surpreender muita gente. Principalmente pra quem não acompanha a novel, tá? Então vem caprichando naquele like firme e forte, demais, que ajuda muito a gente aqui, eu agradeço muito pra vocês. Ainda mais nesse momento, né, que o YouTube tá resolvendo dar um cortezinho aí, né, não tá entregando tantos vídeos, mas o seu like ajuda muito a ele entregar pra mais pessoas, beleza? Tamo junto família, obrigado de coração. Então bora lá pro primeiro personagem do mais fraco pro mais forte, começando com Gargantua, o guardião do quarto andar. Cara, Gargantua é aquele, um cara especial, né, que ao contrário de todos os outros guardiões, ele não é um NPC. O Ainz Oogun, na verdade, venceu esse guerreiro. Ele foi como se fosse um presente bônus concluído por algum tipo de evento, né? Uma missão especial que rolou lá no game do Yggdrasil. Pra ser honesto, a gente não sabe muito sobre o Gargantua. Só que o que a gente sabe que foi afirmado que ele era o único guardião que era mais forte do que a Shallter. Só que aí tu deve estar se perguntando, pô, Abenas, se ele é mais forte do que a Shallter, por que ele não tá em cima dessa lista aqui? É simples, cara. Isso é porque as habilidades dele, mesmo sendo formidáveis, todas maximizadas, as estatísticas tops, ele não tem vontade própria. Ele só pode agir e seguir ordens. Não tem pensamento, nem se movimenta sozinho e, portanto, que ele pode ser facilmente enganado. Levando em consideração essa fraqueza, querendo ou não seja uma coisa avassaladora, é lógico que ele perca a primeira posição desse ranking justamente por conta desse negócio. No final das contas, poder não é tudo que importa, né? O próximo depois dele seria Demiurgo. Com a tarefa de proteger o sétimo andar, o Demiurgo também comanda todas as defesas de Nazarick. Esse cara aí você já sabe, né? Ele tá aqui embaixo, mas é um outro nível de mente. É a mente brilhante de Nazarick, é ele. Se você não entendeu, obviamente ele é o guardião de andar criado pelo Hubert Alain Oro. O cara brabo, amigo do Ainz também, um dos seres supremos, tá ligado? E a gente conhece ele como o famoso pau pra toda obra, porque o enorme conjunto de habilidades e estatísticas do Demiurgo permite que ele se adapte e enfrente qualquer tipo de inimigo. Mesmo que existam outros guardiões melhores que ele nesse domínio, ele não deve ser uma pessoa que tem que ser menosprezada. Tá, mesmo que as estatísticas e habilidades físicas dele não sejam lá as grandes ótimas, as suas habilidades mágicas ainda assim são suficientes em comparação com outros verdadeiros mestres, né? Os seus trunfos são mais as habilidades especiais e também o estilo de luta antiético. Como assim antiético? É simples, ele na verdade é mais como se fosse um trapaceiro, né? Usa qualquer tipo de plano secreto, mente brilhante, para poder obter vantagem numa batalha. Só que o que tem de mais assustador nele é literalmente a inteligência, manipulação, as mentiras, as artimanhas e os esquemas sujos que ele faz. E essas coisas são só possíveis graças ao seu cérebro super bem dimensionado, tá ligado? Os únicos NPCs que conseguem inclusive ter uma conversa decente com ele são o Albedo e o Ator de Pandora. E ainda assim, apesar da falta, né, do verdadeiro poder do Demiurgo residir nas suas habilidades, ele poderia ativar uma das suas habilidades que permitem a ele invocar um grande número de demônios, que ele usa como se fossem peões para um sacrifício. É como se o cara literalmente jogasse xadrez, só que em tempo real, tá ligado? Mesmo que esses demônios fossem extremamente fracos, ele também tem o poder de invocar outros demônios mais fortes, só que em números menores, tá ligado? É como se estivesse dividindo ali a invocação em todos os outros. Então é realmente o pau para toda a obra. Depois dele nós temos o Coctus, que na verdade essa aqui seria uma posição única, né? As próximas duas também, que seria Coctus, Sebas e Albedo. Os três ali estão a par no mesmo nível de poder. Mas vindo direto do Coctus aqui, ele nasceu pelas mãos do guerreiro Takemikazuchi e se tornou o guardião do quinto andar da tumba de Nazarick, um mestre das armas. Literalmente consegue manejar perfeitamente todas as 21 armas disponíveis em Nazarick. E cara, saber usar elas não é tudo. Ele ainda pode usar até 4 delas simultaneamente, graças ao quê? Os 4 braços que ele tem. Com uma arma nas mãos, ele é literalmente o guardião que tem o maior poder de ataque de todo o Nazarick. Não tem como superar esse cara.
como qualquer guerreiro digno desse nome, ele também tem uma espécie de sexto sentido, que sempre avisa ele, sempre que tem um inimigo olhando pra ele. Portanto, cara, ataques assim, de surpresa, sacou? Aqueles stealthzão pra pegar ele, nunca são sempre bem sucedidos, tá ligado? Porque ele sempre sabe que os caras vão atacar. Enquanto isso, ele também tem um exoesqueleto, que é como se fosse uma armadura, e poderia ser fortalecida aumentando o nível dele e usando cristais que foram dados ao mesmo tempo. Isso também facilita pra ele, porque ele possui resistência ao fogo. Literalmente, o bom corpo blindado do Coctus é como se fosse uma comunidade de não ter que trocar de equipamento caso ele esteja danificado, já que ele simplesmente se conserta quando o HP dele é restaurado. Se ele perder vida, tiver um braço ali cortado, ele volta tudo de novo, é como se fosse uma armadura natural mesmo. No entanto, temos uma desvantagem óbvia nisso aí. A resistência e as outras estatísticas do seu exoesqueleto são comparativamente mais baixas do que um equipamento de jogador de nível top, tá ligado? Ou de um nível semelhante ao nível dele, por exemplo. É quase impossível para um corpo blindado de nível 100 do Coctus simplesmente atingir estatísticas de equipamento de nível divino, né? Porque, no caso, por exemplo, o Touch Me seria uma batalha inviável pro Coctus, porque o Touch Me tem uma armadura absurdamente roubada, né? É uma armadura divina que provavelmente o Coctus não conseguiria nem penetrar aquilo ali. Atualmente ele se tornou professor e comandante do exército do Reino Feiticeiro, né? Então tá num nível muito bom também. Como eu disse pra vocês, agora seria o Sebas, né? O Sebastian, a obra-prima do Touch Me, filho do Touch Me. Cara, ele é agraciado com o título de mordomo-chefe e não comanda só os servos da Grande Tumba de Nazarick, não. Ele também comanda as Pleiades das 6 estrelas. E ele pode parecer ter um poder necessário ali, porém o Sebas não é um guardião no geral. Ele foi feito para ser o último recurso de Nazarick. No terrível caso de algum inimigo de repente conseguir chegar ao 9º andar depois de passar pelos 8, o que é praticamente impossível, ele encontraria com o Sebas lá e aí acabou, né? Só que olha só, dá pra gente chamar ele de artista marcial, porque a especialidade dele em combate é com as mãos nuas, sem espada, sem taco, sem nada. Ele é literalmente o 4º membro dos lutadores mais fortes de Nazarick, junto com o Coctus. Ah, e isso aí a gente tá falando quando ele tá no estado normal. Deixa só ele se transformar no estado dragônico dele. Pra quem não sabia, o Sebas é um dragão sim. Ninguém nunca nem viu esse estado dele, mas já foi confirmado pelo Maruyama. Aí até o Bedo corre disso, tá ligado? Mas, quer ou não, as suas habilidades físicas são extraordinárias. No entanto, isso não é tudo pra ele. Ele também tem um talento muito bom em coletar informações que é capaz de mudar o rumo de uma guerra inteira. E a defesa do Sebas também é algo excepcional. Ele tem a habilidade de usar o Ki dele, que é a cereja do bolo, que o Ki é o mais roubado de todo. E tudo isso combinado acaba compensando ali a deficiência de habilidades mágicas que ele tem. Mas as estatísticas totais são também bem baixas, mais baixas do que os 4 mais fortes lá no geral, mas ainda assim eles consideram o Sebas por igual. Depois temos a Albedo, que é a comandante de todos os Guardiões de Andal, o que significa que nós temos uma classificação para ela no geral. Ela tá acima de todos, tá ligado? E o criador dela foi o Tábula Esmaradna, que criou uma outra personagem também conhecida como Rubedo, que tá lá no topo da lista, tá ligado? Mas olha só, em termos de defesa, ela vence todo mundo, a Albedo, né? Ela é imune a todos os tipos de veneno, doenças, o escudo dela não pode ser quebrado, né? Literalmente não. E se por algum milagre alguém conseguir acertar nela, ela não recebe o golpe, ela pode transferir isso para sua armadura e permaneceria literalmente ilesa. Claro, essa habilidade final tem uma certa desvantagem, porque ela só pode usar isso 3 vezes em um dia. Porra, mas vai ter desvantagem isso, né? Mas se acabar dela ser atingida depois de usar essas 3 aí, a parte de fora do equipamento se estilhaça, e aí ela começa a mostrar sua verdadeira forma. Só que ainda assim a defesa dela é magnífica, tá? Além também das habilidades físicas também dela, que, cara, não devem nem ser um pouco menosprezadas. Além disso, a gente tem que ter também muito cuidado com a capacidade intelectual da Albedo. No final das contas, ela é uma mulher, e quando uma mulher do calibre dela quer alguma coisa, geralmente ela consegue. Mais pra frente temos aqui outra pessoa que é interessante em combate, que é Zeshi Zetsumei. Bom, no momento, Antilene Heron Falsh, que é a Zeshi Zetsumei, está em posse do assento adicional das escrituras negras da teocracia Slane. Na real, no momento ela tá com o Ais, né? Mas isso não deixa de ser o Ais das escrituras negras. Beleza, ela é filha bastarda lá do rei dos elfos, o Decen Hogan, que indiretamente é filho de um player, então ela tem sangue do player correndo nela, tá? Entre todas as escrituras negras, ela é a maior e a mais forte. E nesse novo mundo, ela encarna um poder que pode ser considerado uma espécie de milagre, considerando a probabilidade do nascimento dela. Eles até dizem que, cara, se ela enfrentar a Shallter, que tivesse sem equipamento, ela teria grandes chances de vencer. Então ela realmente seria mais forte do que a Albedo, porque a Albedo não derrota a Shallter. Em termos de habilidade física, elas são praticamente desumanas, tá ligado? A da Antilene. Mas a sua verdadeira força foi mantida em segredo quase que o tempo inteiro. Se a verdade fosse revelada, cara, talvez quem poderia saber, tipo, sei lá, os vizinhos, né, o que ia acontecer com os continentes dos lados,
como é que eles iam reagir a uma ameaça sobre-humana que parecia, sei lá, um adolescente emo rebelde, tá ligado? Baseado em algumas palavras do Raymond Zarg também, que foi um ex-terceiro assento das escrituras negras, ele acredita que a Zexis Etsumei é um dos 2 parentes de deuses que deveriam ser capazes de lidar com um exército de Cavaleiros da Morte e comensais de almas sozinha. De acordo com a Clementine também, as habilidades físicas sobre-humanas do Ainz, lógico, sem o uso lá do feitiço guerreiro perfeito, todas elas foram declaradas inferiores apenas às habilidades da Zexi, e isso sem contar o equipamento que ela tem também dos 6 grandes deuses, o que permite que ela use algumas habilidades diferentes, e a partir de tocar nesses itens aí, ela consegue usar as habilidades, por exemplo, do Surshana, quando ela usou o objetivo de toda a vida é a morte contra o Maré na batalha lá dos 2. Então, realmente ela é forte, mas só mais forte que ela nós temos o Maré, já que começamos a falar dele, não tem como, né? É a segunda metade aí da aura, os irmãos gêmeos, o segundo guardião do 6º andar, aquela criatura adorável que todo mundo fica ali vendo tímido, fofinho e não é uma garota, tá? Não se deixe enganar por isso. O nosso pequeno druida aí, ele é considerado um com a natureza, os dois estão em união completa, porque ele é capaz de controlar completamente o seu poder e também é capaz de oferecer um total apoio ao teu grupo dele. Porém, o Sebas até mencionou que a força do Maré pode competir pelo primeiro e segundo lugar ali com a Shallter, tá ligado? Todas as suas estatísticas são muito bem equilibradas, umas das melhores. As habilidades mágicas são todas iguais às físicas, e o que ele usa em perfeita sincronia durante a batalha é magnífico, cara. Por exemplo, quando ele briga com a Aura, é engraçado, porque ele é praticamente imparável, mas quando os dois trabalham juntos, eles maximizam muito o conjunto de competências e habilidades de cada um. Então assim, fica muito perfeito. Lá no Reino Feiticeiro, ele também tem uma tarefa bacana de gerenciar o clima em diferentes territórios. Esse é um trabalho até que ele faz com bastante prazer. O próximo mais forte do que ele, nós temos o Platinum Dragon Lord, o de Sandorcus Vision, né? E cara, ele não se autodenomina como Senhor Dragão, porque tá cheio disso aí. Beleza, tudo bem, tranquilo. Ele na verdade é uma realeza, tá? Se você não sabia. Filho do Imperador Dragão. No passado, ele era um membro dos 3 heróis, e a própria Ygritte acreditava que ele poderia ser a entidade mais poderosa do mundo. Só pra você começar a entender o quão incrível esse cara é, o Platinum Dragon Lord, ele é considerado um inimigo nato do Ainz, e ele pode ser a única fraqueza do Ainz, tá ligado? Um usuário do tipo muito raro de magia selvagem, e também, se ele se envolver numa briga e se esforçar, poderia incendiar um país inteiro. Até porque ele também possui muitos dos itens dos 8 Reis da Ganância que foram deixados pra trás lá no Castelo Flutuante, depois da morte deles. E como um Dragon Lord entre os Dragon Lords, a habilidade dele perceptiva é muito melhor do que as dos dragões comuns. Portanto, cara, qualquer um que queira se aproximar dele sem ser notado deve ser excepcionalmente habilidoso em se infiltrar ou se esconder da sua presença. Mas apesar dessa longevidade de poder, ele conhece ainda assim algumas pessoas que podem realmente realizar esse feito aí e até reconhece as suas habilidades. E também, de acordo com o avô da Draudilion, o Platinum Dragon Lord também parece ter algum ataque final desconhecido usando magia selvagem. Só que isso ainda dá pra ser visto, talvez quando ele entre numa guerra contra o Ainz aí de verdade, né, usando o corpo real dele. A próxima da lista seria a Shallter, o vampiro de sangue puro, o protetor do 1º, 2º e 3º andar, cara. Uma das criações perfeitas do Pererontino. Só pelo fato de ela ser a única guardiã responsável por vários andares, 3 mais especificamente, já diz muito pra gente, pô, a imensa força que ela tem. Todos os outros guardiões e o Ainz reconhecem ela como a guardiã número 1. As estatísticas totais excedem muito a dos seus colegas, e a sua longevidade e capacidade de cura também dá a ela uma vantagem de combate individual. Por isso que ela é a mais forte no X1 de toda Nazarick. Ela é a Magic Caster divina, que também é resistente, né? Quase todas as magias não pegam nela. E em qualquer batalha, ela pode também se transformar no trunfo final. O próprio Ainz notou que ela foi confirmada como Magic Caster divina, tá ligado? A resistência mágica da Shallter também é afetada pelas estatísticas e níveis do seu oponente. Então, mesmo que um feitiço de 10º nível, feito por um Magic Caster fraco, não seria o suficiente para quebrar a resistência dela. Mas, contra o Magic Caster poderoso como o Ainz, os feitiços de 1º nível já eram o limite para ela, sacou? O próximo, entramos com Ator de Pandora. Tá, tenho certeza que todos vocês pensavam que os Guardiões de Andar eram que ia estar aqui, dominando o topo da lista, né? A primeira posição desse ranking. Mas não, cara, temos um Guardião de Área aqui. O Ator de Pandora é um Guardião de Área. E olha só, ele merece totalmente essa classificação dele, porque o Ator de Pandora é simplesmente incrível, um dos personagens favoritos pra mim. Ele é o tesoureiro lá de Nazarick e um dos subordinados de maior confiança do Ainz. Por que será, né? Preciso nem falar quem é que criou ele, óbvio que foi o nosso Caveirão Brabo. Mas na sua forma original, as estatísticas dele são medíocres, só que a gente consegue ver muitas variáveis nessa parada, cara. Como assim, Minas? Como assim variáveis? Cara, olha só, graças às habilidades dele, elas podem se adaptar à vontade do Ator de Pandora, e ele pode facilmente ocupar o lugar de qualquer um, se não de todos os Guardiões de Andar.
No final das contas, ele não é um doppelganger à toa. O doppelganger pode se transformar em outras pessoas. Ele pode imitar qualquer personagem da série e não só a sua aparência, mas também habilidades e estatísticas. Quando ele se transforma, suas estatísticas também se transformam na dual. Tudo bem, não é com o mesmo poder, mas você vai entender por que ele está nessa posição. Nenhuma habilidade é perfeita, até mesmo essas habilidades dele de trapaça têm um ponto fraco, porque ele tem um limite de 45 formas que ele pode usar 80% da força total, e ele não pode usar magias e feitiços de tier super, tá? Só que, galera, dessas 45 formas que ele usa, 41 são dos seres supremos, então meio que relativamente seria muito mais forte do que qualquer guardião de andar, cara. Não tem como, mesmo sendo 80% do poder de um player, isso já é muito mais do que a galera dos andares aí. Fora que ele também pode parecer bobo, engraçado, né? Traz aquela coisa cômica pra gente, mas por trás dessa excentricidade dele, ele tem um intelecto colossal. Imagina só, um gênio com quase um conjunto infinito de habilidades e estatísticas. Ele sempre pode escolher a pior partida para os seus adversários, a pior batalha. É como se ele fosse um inimigo natural de qualquer pessoa. Por isso, ele tá aqui nessa posição. Agora entramos com o nosso caveirão, meu parceiro, o Ainz. Olha, o número máximo de feitiços de um jogador normal de nível 100 é até 300. Só que o Ainz usou uma habilidade especial dele, que é a Sabedoria Negra, para poder aprender e memorizar 718 feitiços diferentes. Então, cara, com mais de 718 feitiços no currículo dele, o Ainz é o maior mago do Yggdrasil. Um mago cercado por guardas leais e poderosos, que ele realmente nem precisava, né? Mas tá todo mundo ali. Agora, a falta de habilidade física dele, pô, tu acha que é uma fraqueza? Nada disso, meu parceiro, porque ele pode compensar isso tudo aí com uma combinação de equipamentos esmagadores de uma classe altíssima. O fato é que assim, eu realmente não preciso nem elogiar a força ilimitada que ele tem. Desde o primeiro episódio, ele já mostrou pra gente que fera que ele era, mas é outro nível. E apesar das suas deficiências, ele sempre tá confiante de que ele não seria derrotado tão facilmente por alguém com quem confia simplesmente nas estatísticas altas. Tem que ter mente pra lutar, cara. Então olha só, pega o Ainz, combina essa parada com o exército dele, com o domínio construído como uma fortaleza, com o conhecimento de jogo e a inteligência dele. Porra, você cria um personagem que é literalmente definido em uma palavra, imbatível. Só que a gente tá falando desse novo mundo, né? Se a gente for entrar aqui, né, voltando lá pro Yggdrasil, a gente tem uma pessoa que é mais forte do que ele. Aliás, uma não, 4. Pois é, o Ainz tá em 5º lugar dessa lista aqui, porque depois dele a gente ainda tem o Touch Me, que é o mais forte. Sabe por quê? Porque o Touch Me foi o cara que construiu a tumba de Nazarick do lado do Ainz. Ele é um fundador da parada, o primeiro de todos, e é considerado o guerreiro mais poderoso do jogo de Yggdrasil. Ele é capaz de fazer o uso de uma classe especial, campeão mundial. Pô, o nosso cavaleiro não é só alguém que você pode irritar simplesmente. E olha, e detalhe, ele é equipado com uma armadura que combina até mesmo com os itens de classe divina, e é um lutador definitivo completo. Mesmo que as estatísticas dele não tenham sido reveladas pra gente, elas são consideradas extremamente altas pelo que foi dito. As suas habilidades de liderança também são excelentes, e o seu julgamento tá sempre correto, né? Ele é o cara da justiça. Mas ele é mais forte, pelo menos até o momento, mais forte do que o Ainz só, porque agora é que a brincadeira começa de verdade, tá? Porque depois dele nós temos os 3 personagens mais poderosos já existentes no mundo de Overlord no geral. Pode superar todos os que a gente falou até aqui, fácil, meu amigo. Bora começar pela Rubedo. Essa aí, a Rubedo é uma NPC e literalmente a mais poderosa de Nazarick. Ela pode dominar até o Ainz e até mesmo o Touch Me, ela consegue vencer com o equipamento completo. A Rubedo também é um dos 4 NPCs especializados em combate corpo a corpo mais bem avaliados que a gente tinha falado antes. Coctus, Albedo e o Seba estão nesse meio junto com ela. É claro que ela é a mais forte do que esses 3 em combate corpo a corpo. O Ainz esperava que eles dessem até um item mundial para qualquer pessoa lá do 8º andar para poder derrotar a Rubedo. Quem conseguisse, tá ligado? Só que o Ainz afirmou que por mais forte que a Rubedo fosse, ela não seria capaz de empatar com qualquer um dos caras do 8º andar. Particularmente, os únicos que poderiam derrotar a Rubedo são esses habitantes do 8º andar juntos, se eles trabalharem juntos, porque sozinho ninguém vence ela, no X1 é impossível. E como a gente está falando de habilidades individuais, por isso que ela pegou no 3º lugar aqui. Depois dela nós temos o famoso Imperador Dragão. Não se confunda, meu bom, a gente não tá falando do Platinum Dragon Lord, mas sim do pai dele. Cara, comparado com o Platinum Dragon Lord, o Platinum Dragon Lord é uma criança em questão de poder perto do Imperador Dragão. Provavelmente
ele era o cara mais poderoso desse mundo que existe agora. Os cardeais da teocracia até consideram o Platino Dragon Lord já uma grande ameaça pra teocracia, tá ligado? Já que pode usar magia selvagem. Então assim, é bem provável que o pai também pudesse lançar da mesma forma a magia selvagem. E foi ele que trouxe os itens mundiais pra cá, ele é que usou a magia pra fazer isso. O cara era um outro nível de poder e sempre queria mais poder, tá ligado? Então, assumindo a partir dessa posição de força, até o Maruyama já classificou o Imperador Dragão em primeiro lugar, acima de todos os outros habitantes do Novo Mundo, conforme for medido por níveis. No entanto, os níveis básicos dele estão todos acima do Curiel Nos Malvar. Então, pô, como o Curiel Nos Malvar está classificado abaixo dele, isso sugere fortemente que o próprio Imperador Dragão é mais alto em níveis do que o Lorde Dragão de nível 95. E aí tu pode pensar, ele é nível 100 então? Não, ele é mais. Pois é, já rolou um tweet do Maruyama aí confirmando que em termos de nível, ele tá acima do nível 100, o que tornaria ele ainda mais poderoso do que um jogador típico do Yggdrasil. Sacou do que eu tô falando? Pois é. E agora, por último, final de todos, porque não acabou, eu acho que eu considero esse cara um bônus, né? É a entidade mais poderosa, isso mesmo que você ouviu, uma entidade conhecida como Devorador dos Nove Mundos. Cara, o Devorador dos Nove Mundos é literalmente uma criatura inimaginavelmente poderosa, que mesmo uma legião composta por 6 grupos de 6 jogadores cada um, ou seja, 6 vezes 6, 36 jogadores, meu irmão, de nível 100, tudo isso tinha pouquíssima chance contra essa entidade. Como os outros inimigos mundiais, o Devorador também possuía uma imunidade completa a jogadores que tentassem usar o poder de itens mundiais. Ele não sofria dano, não sofria nada, ele era imune a itens mundiais. E segundo algumas coisas aqui, o Devorador era uma existência que ultrapassava os 6 grandes deuses, que nem se comparava, mesmo que ele tentasse, não chegava nem perto. Fora que, cara, ele é uma entidade que está acima não apenas dos deuses da sua terra natal, mas também dos 8 reis da ganância e dos 3 heróis. Literalmente, o Devorador, ele é capaz de conceber aos fiéis dele também um poder como o direito divino. E esse poder permite ao usuário dele manipular e controlar as rachaduras nesse novo mundo, tá ligado? Outra habilidade concedida também era a habilidade de hackear, que quebrava o equilíbrio completo do game, do mundo. Poderia substituir, por exemplo, a fonte mestre de uma masmorra, permitindo que o usuário desse poder tomasse o controle da masmorra. Poderia ser quem fosse, tá ligado? Então esse cara tem o poder de dar essa parada pra alguém ir lá e substituir. Quem poderia se tornar o chefe Nazarick? Imagina, será que ele conseguiria? Esse poder aí pode ser que ele consiga chegar lá e acabar com o Ainz, mano, com um poder desse. Então, sem sombra de dúvida, não tem nem como a gente falar. O Devorador dos Nove Mundos é o mais forte de toda a história. E detalhe, o Ainz até conseguiria derrotar aí com muito preparo, com ajuda, a Rubedo e o Imperador Dragão. Só que esse cara aqui, o Devorador, essa entidade, esquece, ele perde miseravelmente, principalmente sozinho. Bom, galera, eu espero que vocês tenham curtido e se surpreendido com esse vídeo, tá? Com esse final, principalmente. Eu te confesso que eu me arrepiei todinho quando descobri essa parada. Mas me conta aí nos comentários se você se arrepiou também ou não. E, sinceramente, eu sei que eu não falei de muita gente aqui, né? No geral da história tinha alguns outros pra gente falar, inclusive os próprios seres supremos, porque eu já disse e já foi dito pelo Maruyama que o Ainz não chegava, acho que ele tava, sei lá, em 8º dos mais fortes, tinham muitos seres supremos que estavam na frente dele. Só que a gente também não tem muitas informações sobre eles, então eu preferi deixar aqui só os que foram citados no momento do anime e com base na novel também atualmente com esse nível de poder. Deu uma mesclada, né? Mas você pode e deve, inclusive, montar a tua lista também e mandar pra gente aí nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em ver o que vocês acham, quais posições vocês mudariam, colocariam, se concordam comigo ou não, tá? Vamos trocar essa ideia sadia, sem discussão, pelo amor de Deus. Mas eu sei que tu é de boa. E também bora acompanhar os outros vídeos juntos, cara. Então se inscreve no canal e ativa esse sininho pra você não perder tempo. Você já sai daqui sabendo tudo que vai rolar dentro dos animes, tudo que acontece. Tamo junto sempre, família. Obrigado, beijo no coração. Eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até mais. Valeu!